Salve, muito boa noite. Nós estamos num momento aí muito tenso. Os poderes estão debatendo as suas prerrogativas. E o grande debate é sobre as emendas parlamentares. Os poderosos, os grandões, se reuniram no Supremo Tribunal Federal e, surpreendentemente, não foi para discutir um grande projeto nacional ou um projeto para melhorar a vida das pessoas, mas sobre os orçamentos dos deputados e senadores. As famosas e polêmicas emendas parlamentares. Mas fazer o quê? Esse é o poder que está em debate nesse momento. Frente a frente no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui do Planalto Central do país. E nós vamos mais uma vez falar de política. Política, você sabe, atua na sua vida. Define a casa que você mora, a escola do seu filho e o futuro do país. Por isso é que nós falamos aqui e muito de política. Obrigado, se acomode aí, porque vai ser uma conversa muito boa. Hoje aqui o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida. Para mim é um prazer, uma honra voltar aqui na Rede Vida. Já estive aqui faz muito tempo e estar com vocês, a Denise, o César Maria. É um prazer estar falando com vocês aqui. Muito bem. E nessa conversa não pode faltar a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E já estava passando da hora para o senhor voltar aqui à Rede Vida. Porque o deputado Gilmar Tato, para quem não conhece, é uma pessoa muito experiente. Ele teve 3 mandatos, está no 3º mandato de deputado federal. Foi também secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, tanto no governo de Marta Suplicy quanto no governo de Fernando Haddad. Hoje ele é secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados e também secretário de Comunicação do PT. E nós vamos começar com esse assunto que o Zé Maria já colocou aqui, deu uma pontuada logo na abertura do programa, sobre essa questão das emendas parlamentares. Deputado, eu soube que na conversa que o presidente Lula teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no início da semana, na segunda-feira, e na que ele teve com Rodrigo Pacheco, café da manhã, ontem, terça-feira, nas 2 conversas, ele tentou convencer os dois de que ele não tinha nada a ver com essa história de suspender as emendas parlamentares que acabaram suspensas aí, as emendas impositivas, suspensas a execução delas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os deputados não acreditam muito nisso. O senhor acha que tem o dedo do governo, uma vez que tem aí o PAC, tem uma série de obras que o presidente Lula deseja levar avante, que ele prometeu na campanha e que ele precisa fazer? O senhor acha que o governo está empenhado aí em dar uma mudada nesse tema das emendas? Olha, Denise, o que aconteceu? No governo anterior, meio que ele abandonou, deixou para o Congresso a condução do orçamento do Estado brasileiro. E os deputados gostaram, os líderes gostaram desse mecanismo de tomar conta meio que do orçamento. Quem é que não gosta de gastar dinheiro? Exatamente, porque é o poder, é o poder do dinheiro, inclusive. O que aconteceu? Com a eleição do presidente Lula, e o Lula já foi presidente 2 vezes, ele achou estranho isso. Porque, na prática, os ministérios, eles reclamam muito que eles não têm condições de planejar, de conduzir uma política que aconteceu na eleição e, ao mesmo tempo, uma diretriz do próprio presidente Lula. Por quê? Porque o recurso, grande parte desses recursos, eles são determinados, o destino desses recursos é determinado pelos deputados. E tem aumentado todo ano as emendas, tanto as emendas individuais, como as emendas de comissão e as emendas de bancada. Então, o Estado brasileiro, portanto, os ministérios, e, portanto, o governo atual, está se sentindo assim, muito incomodado de não poder planejar e executar, digamos, as políticas determinadas pelo resultado eleitoral. Então, essa é a parte do ponto de vista político. Tem uma outra, que essa foi a decisão do ministro Flávio Dino, que tem a ver com transparência. Veja, nós estamos trabalhando com dinheiro público.
todo o dinheiro você tem que saber aonde esse dinheiro está indo, porque é dinheiro público. E realmente o que estava existindo é que você tinha algumas emendas, principalmente de comissão, essas emendas não estava claro, estava incomodando muito o STF, de que essas emendas, ninguém sabia de quem que estava indicando, e para onde estava indicando, e aonde indicava, naquele município, muitas vezes ela desviada, por exemplo, era mandado para a saúde, às vezes o prefeito mandava para uma outra área. E o próprio deputado que indicou, ele se comprometia muitas vezes com uma determinada obra, e essa obra não saía, saía uma outra na cidade. Então não havia essa transparência em função disso. E teve esse freio de arrumação, teve essa reunião, movimentou todo mundo, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, todos os ministros, né, do STF, e se conseguiu, digamos, um bom termo, aonde transparência não se discute, né? Você mandar o recurso aonde tem projetos e que tem um acompanhamento, né, a rastreabilidade desses recursos. Isso é fundamental. Mas o senhor é a favor das emendas ou contra? Eu sou favorável, Do jeito que está? Eu sou favorável, assim, eu acho que esse freio de arrumação ele foi importante. Certo. Porque, veja, é uma segurança, inclusive, para o deputado, é uma segurança para mim, porque eu vou lá, faço uma reunião num determinado município, o município pede uma construção de uma escola. Eu chego, eu tenho esta cota, né? Eu chego e indico para a construção dessa escola. Eu me comprometo com a comunidade, me comprometo com o prefeito, com os vereadores, com os professores, com os alunos, com os pais de alunos, tudo. E, de repente, me interessa, a hora que eu designo este recurso, me interessa eu acompanhar. E que esta verba, efetivamente, ela aconteça naquele município, porque depois que eu indico, deputado, eu não tenho mais controle sobre esse recurso. Esse recurso, quem que controla? E nem o Ministério tem controle. Fica o prefeito que controla, fundo, ele, né? Ele que faz a licitação, ele que faz a fiscalização, e o próprio Tribunal de Contas da União também reclamava disso. Então essa rastreabilidade ela é importante, é uma segurança inclusive para os deputados. Pois é, agora os deputados também, no momento em que manda dinheiro para um município, tem que ter lá, saber se foi aplicado ou não para aquilo que ele mandou. Outro dia o deputado Hildo Rocha me dizia o seguinte, olha, mandei dinheiro para o município lá do Maranhão para comprar um micro-ônibus, o prefeito foi e comprou uma van. Eu fui e denunciei o prefeito. Mas isso eu acho que é um deputado que faz. Quando, Denise, não fazem festas, contratam dupla sertaneja. Pois é, ele foi lá e comprou uma van, que era metade, assim, que era menos da metade do preço do micro-ônibus, entendeu? Metade do preço do micro-ônibus. Aí o resto do dinheiro sumiu. Aí ele estava assim, eu fui lá e denunciei o prefeito. Ele me disse isso com todas as letras. Por que os deputados não fazem isso? Então, por isso que as minhas emendas, por exemplo, eu procuro acompanhar. As emendas, elas são impositivas. O que são emendas impositivas? O governo é obrigado a liberar essas emendas, então, efetivamente, o dinheiro sai. E é evidente que é um desgaste político para o deputado, porque se eu encaminho uma emenda para uma determinada área e o prefeito desvia para uma outra área, é um desgaste para o deputado, porque o deputado fala, ele se comprometeu com aquela comunidade, e aí esse dinheiro não sai. Então, eu vejo... E não pode também brigar com o prefeito, né? Não, por isso que eu acho que essa medida, digamos, essa liminar que o ministro Flávio Dino acabou dando, esse freio de arrumação, ele foi importante. Ele foi importante porque, como eu falei, transparência é importante. Isso acha que e para os deputados, preserve inclusive os deputados. E para o governo, essas emendas individuais. As emendas de comissão, precisa ter um projeto mais estruturante, porque o valor é muito maior. Você ter em São Paulo, por exemplo, emenda de comissão, comissão depende de cada comissão, cada temática, mas vamos falar de bancada, que é a bancada maior de
de São Paulo, nós somos em 70 deputados e deputadas. Me parece que foram em torno de 240, 250 milhões. É um volume muito grande. É evidente que se você reparte este dinheiro, dá um percentual para os 70 deputados, você acaba fazendo vários projetos e não são projetos estruturantes. Mas se você concentra esses 250 milhões para fazer, por exemplo, um rodanel, um investimento no rodanel, investimento na minha área, que é transporte. Um hospital regional, um hospital regional, ou ampliar a linha de metrô, entendeu? Então, isso foi uma exigência de você investir as emendas de bancada, de ser projeto estruturante. Me parece que é razoável, é importante que isso esteja acontecendo. Deputado, por isso que... é uma das principais críticas aí a esse processo, né? O Congresso hoje está ali com 55 bilhões de reais em emendas. São várias emendas. As emendas individuais, que o deputado está falando, tem as emendas regionais de bancada, as emendas de comissão, são várias emendas. Então, é uma gestão forte do orçamento. E há uma pulverização. E isso tira do governo uma possibilidade de uma obra estruturante, como o senhor defende, que eu acho importante também. Então, a grande crítica que se faz em relação às emendas e também as emendas individuais é a pulverização. É isso que você está falando. Isso. Porque faz com que... Aí vira pequenas obrinhas, compra um trator ali, uma máquina... que não dá para dizer que não são necessárias, são importantes, porque aquela comunidade também, às vezes, não tem poder político de pedir. O fato de você mandar 500 mil, 1 milhão para você fazer uma obra local, uma praça, ela é importante. Mas do ponto de vista do planejamento do Estado... Hoje o deputado gere quantos milhões em emendas? Nesse ano foi em torno de 35 milhões. Cada deputado e cada... O senador é mais, né? O senador é mais, o senador é mais de 50. 35 Porque milhões. são menos comissões também, né, no Senado. Mais as de bancada, né? Porque vamos lembrar que quando eu entrei aqui essa vez, nesse mandato, e quando o presidente Lula assumiu, era menor, era de cor de 15, 17 milhões. E nós tínhamos a chamada emenda secreta. Então tinha uma parte que era secreta. Para acabar com essa emenda secreta, aí aumentou a de individual, fortaleceu muito as emendas de comissão e de bancada. As emendas de relator, né? Que essa secreta... Que eram chamadas emendas de relator, que o relator encaminhava e ninguém sabia quem eram os deputados que estavam indicando essas emendas. E aí isso acabou. Agora nós estamos num grau mais elevado, estamos aperfeiçoando, que é essa parte mais da transparência e de você dar rastreabilidade do recurso e fazer com que aquilo que a bancada está indicando, ou o deputado está indicando, realmente aconteça. Coisa que estava dando dificuldade. Tinha deputado que, inclusive, estava mandando dinheiro para outro estado. Vários então, casos. eu sou do estado de São Paulo, mas eu nasci no Paraná. Eu tenho relação de parentesco, inclusive, no Paraná, tem, né? De repente, eu mando dinheiro para o Paraná. Entendeu? Então, mas o senhor está não tinha sendo critério. E o senhor está sendo bonzinho demais achar que... Eu não sei se entrou, É muito suspeito, né, deputado? Em alguns casos, né? Você percebe? Mas em alguns casos ficava esquisito mesmo. Você sabe que é comum? Mandava emenda e manda junto a empreiteira ou a construtora. Tem além disso, né? O pacote, quer dizer, a pessoa não só manda o recurso, como ainda indica... O senhor pessoalmente centraliza as emendas em que área? Assim? Saúde. Até porque a metade das emendas elas são obrigatórias para a saúde. Saúde eu mando muito para o esporte. A gente faz muito aquelas gramas sintéticas que na periferia de São Paulo. Assim, a quantidade de gente que pede para fazer campo de futebol de várzea e tem além de melhorar do ponto de vista do futebol, e que se tem iluminação, e você tem um problema sério de falta de campos de futebol de várzea. E quando você implanta uma grama sintética, a quantidade de gente que consegue jogar, inclusive à noite, aumenta muito a quantidade de times e de jogos. Então, é como se criasse mais 2, 3 campos, né? Então, saúde, e muitos educação, muitos na área de hospitais mobilidade, hoje demandam, né, muito essas emendas, né? Muito comum. Você vai numa cidade, você vai num bairro, você vai numa cidade,
cidade pequena tal, a primeira coisa que o prefeito pede, a primeira coisa que o vereador pede é emenda, entendeu? Eu confesso que eu não estava acostumado a isso. A gente vai lá até porque o papel do legislativo, eu acho que tem uma distorção aí. Vamos combinar? Tem uma distorção em relação, não é o papel do parlamentar, do legislativo ficar fazendo execução orçamentária. Ele é papel de aprovar, de fiscalizar, de acompanhar. Mas está na lei, existe esse mecanismo, e os próprios prefeitos e vereadores, essa romaria que vem quando vem para Brasília, principalmente quando tem frentes de prefeitos, quando tem algumas atividades, você vem aqui, os prefeitos, os vereadores acabam vindo no seu gabinete e pedindo. Às vezes cidade que você não tem voto, nunca foi, não conhece, entendeu? Ele corre lá. E além de você também ter emendas de entidades, né? A PAI, entidades importantes, sérias. Terceiro setor, né? Eu me sinto mais seguro de mandar o recurso para as prefeituras. Para mandar para a entidade, e, assim, eu prefiro assim, eu conhecer efetivamente a entidade. O trabalho. Porque é muito perigoso, teve já muitas denúncias de entidades que muitas vezes recebem o recurso, não aplica de forma adequada, é mais difícil fiscalizar. Porque quando você manda para a prefeitura, querendo ou não, você tem, dependendo, você tem o Tribunal de Contas do Estado, do município, no caso de São Paulo, que fiscaliza, você tem as câmaras que fiscalizam. Né? Você tem órgãos de controle da própria prefeitura, é mais seguro para a gente que manda o recurso, né? Na entidade, às vezes, eu não gosto, mas eu mando também, dependendo da entidade eu mando, até porque são entidades sérias que fazem um belo trabalho. E é importante também, tem dificuldade de ter recursos, ou o convênio que tem muitas vezes com a prefeitura, com o Estado, não é suficiente. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, eu convido você a continuar conosco aqui na Rede Vida. Hoje eu e José Maria Trindade recebemos o secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, o deputado Gilmar Tato, que é também secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores. Voltamos em 2 minutos, não saia daí. Olá, muito boa noite, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Gilmar Tato, ele que é do PT de São Paulo e secretário de Comunicação do partido e também secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados. Deputado, a gente tem ouvido falar muito aí que a Câmara sempre tem críticas, todo mundo critica os deputados, poxa vida, olha, agora essa coisa das emendas, onde é que eles estão colocando essas emendas? Enfim, toda vez a Câmara se desgasta e a gente vê a popularidade da instituição em baixa. O senhor, enquanto secretário de Comunicação da instituição, a Câmara comunica mal? O que precisa mudar para que ela seja bem vista pela população? Você sabe que às vezes você não votar um projeto, você está ajudando o Brasil. Porque não está maduro o suficiente para aquela lei começar a entrar em vigor. E às vezes uma parte da população não entende isso. Então a Câmara é um espaço do debate político, é a representação do povo, de todos os setores da sociedade. É verdade que está bastante degradado do ponto de vista do debate político, infelizmente. Então, agora, se você pegar do ponto de vista de conteúdo, todos os projetos que o governo Lula mandou para a Câmara, eles foram aprovados. Você pega a reforma tributária, nós estávamos 40 anos para aprovar a reforma tributária, foi votado a reforma tributária. Então, só para dar um exemplo, do ponto de vista da importância que tem a reforma tributária para o país, entendeu? E benefício direto para a população. Primeiro que a população vai saber exatamente quanto está pagando de imposto. Segundo, você tem toda uma lista de cesta básica que vai estar com isenção. Terceiro, mesmo serviços como energia, como saneamento, água, vai ter isenção. Então, do ponto de vista do ambiente de negócio, vai ser muito importante para o Brasil, e todo mundo fala que o Brasil, nesse ponto, vai crescer de 10% a 15%. E vai haver uma redução de impostos
porque você tem uma trava que você não pode aumentar impostos no Brasil a partir desta reforma tributária. Então, isso foi uma coisa importante que nós votamos. O que acontece? É comum o próprio parlamentar, às vezes um projeto dele ou da bancada dele não está sendo votado, ele mesmo critica a Câmara. Ele mesmo ao Supremo, né? Ele critica a própria instituição. E muitas vezes ele recorre, como você falou, ao Supremo para poder E agora, na reclamar. regulamentação, foi aprovada a emenda, né? Foi promulgada a emenda pelo Congresso, agora a regulamentação. E deixaram assim um espaço muito pequeno para o governo, os futuros governos, que a gente não fala só do governo Lula, até porque a aplicação total vai ser lá para 2050. Ficou muito espaço ali para muito pouco espaço para mudanças. Né? Mas você sabe, Zé Maria, que isso foi acordado. A reforma tributária, ela só foi possível porque depois de 40 anos, porque foi acordado. Então não haverá mais tantos decretos, né? Não foi assim. Você tem que agora regulamentar. Mas foi acordado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com toda a área técnica da Fazenda, com os ministérios. Então, o que precisa é regulamentar para colocar em funcionamento, que tem uma transição em relação a isso. Então, disso que se trata. E, voltando em relação, por que a Câmara, as pessoas, digamos que não entendem que às vezes a divergência ela é importante, a população tem que perceber isso. Falando da reforma tributária e da questão de impostos, né? O relatório que foi aprovado, ele mantinha os impostos para as armas. Quem tem arma de fogo, quem quer comprar uma arma de fogo, tinha que pagar imposto. Teve uma emenda da bancada bolsonarista que reduzia em 70% esses impostos. Aí você fala, mas não é possível. É como se fosse arma um produto essencial, assim como a feijão, arroz. Feijão, arroz, é exatamente isso. Parte da alimentação. Teve essa emenda, e essa emenda foi aprovada. Contra essa emenda, só teve 155 deputados, entendeu? Então, reduziu o imposto de armas em 70%. Então, o parlamento é aquilo que é o possível, porque... É a população que manda para lá. Como eu votei contra, falei contra, eu falei, não é possível que armas seja um produto essencial. Eu acho que livro é essencial, né? A alimentação saudável é essencial, você garantir acesso à educação, saúde é essencial, arma não. E a Câmara aprovou, percebe? Então, tem essa dificuldade. Agora você tem que trabalhar, mas quem que elegeu? Quem que colocou esses deputados lá? Foi a população. Aproveitando essa deixa das armas aí, um dos debates que o Congresso tem evitado há anos é essa história do porte e posse de armas, né? Houve o Estatuto do Desarmamento e depois disso não se mexeu mais. O senhor vê possibilidade de votação sobre isso? Acho que não. Acho que o país... Nem votação, não pode... Acho que não. Acho que o país está passando por um retrocesso, né, nessa área. Essa cultura do ódio, ela é muito grande e há um engano em relação que o fato de ter arma acaba tendo segurança. É ao contrário, aumenta a violência. O Estatuto do Desarmamento, ele estava sendo um avanço, inclusive, teve até plebiscito em relação a isso, e está provado que você tem que desarmar a população. Quem que tem que ter arma é as forças de segurança, é a Polícia Federal, o Exército, né? As Forças Armadas. O debate lá no Estatuto é quem tem que ter arma é bandido ou polícia. Né? Não, assim, bandido não tem que existir. Né? Mas quem que tem que ter armas são as forças de segurança. O civil tendo arma, qualquer briga de trânsito... Mas a Constituição não garante o direito de defesa? Mas o direito de defesa, você não é um engano achar que o fato de você ter uma arma você está se defendendo, ao contrário. Você coloca em risco, inclusive, a sua vida, da sua família, ou por acidentes, né, domésticos, ou se você anda com arma na rua, no trânsito. Às vezes uma briga, a pessoa bate no seu carro, você está com cabeça quente, ou num bar, né, a pessoa está com uma briga que às vezes, cabeça quente acaba perdendo a vida em função de uma briga boba. Então, e são estatísticas, assim,
né? Então, desarmar a população é um elemento importante para combater a violência e diminuir inclusive, o número de mortes e acidentes, inclusive doméstico, né? Então, por isso que houve um retrocesso no Brasil em relação a isso. Você vê que essa liberalidade em relação ao porte de armas, o que está acontecendo, que parte dessas armas estão indo para milícias ou para os bandidos. Ou vão para o narcotráfico. Para os bandidos, para o narcotráfico. Então, você tem que restringir o número de armas na sociedade e para o civil que tem necessidade, porque às vezes você está num local distante, num sítio, não tem ninguém por perto, é difícil, é evidente, às vezes a arma... Às vezes precisa, né? Eu sou da roça, meu pai tinha uma Então, espingarda. deputado, mas um dos então pontos... era comum isso. Um dos pontos principais é essa história aí, por exemplo, das áreas mais afastadas, das fazendas. Então, aí mas precisa a pessoa ter 10 fuzis? Precisa a pessoa ter um arsenal, assim, um arsenal? Assim, veja, quase militar, é uma coisa meio, entendeu? Essa cultura da violência, clubes de tiro, sabe? Então, eu acho que eu preferia que tivesse muito mais biblioteca. Esse incentivo ao uso de arma, que é um elemento de proteção, não é verdade. Por falar em violência, como é que está lá na Câmara atualmente essa questão da polarização e dos embates em plenário? Porque tem dias lá que só faltam chegar às vias de fato, né? Inclusive, especialmente nas comissões técnicas. A gente vê que o debate, às vezes, fica impossível discutir determinados assuntos com civilidade, respeito. Tivemos o caso da deputada Erundina, que chegou a passar mal numa comissão da casa. O presidente teve que fazer um apelo aos deputados que, por favor, aprendam a conviver e aceitar quem pensa diferente, né? Como é que está essa questão lá na Câmara? Agora, tudo bem dar uma parada por causa da eleição, mas quando terminar a eleição vai voltar aí Denise, você tem um grupo de deputados... debate acalorado. Você tem um grupo de deputados que é minoria, justiça seja feita, mas que são assim, muito barulhentos. E que tem como propósito simplesmente lacrar. Quer dizer, a fala deles, a maneira que eles se comportam, muitas vezes de forma provocando, para jogar na rede social. E nós temos, essa regulamentação, ela não está acontecendo. A regulamentação de fake news e esse tipo de comportamento nas redes. E está acontecendo no Brasil, e isso é uma realidade mundial, mas no Brasil é muito forte. É que isso está servindo para ganhar voto e está servindo para ganhar dinheiro. Porque quando você lacra, você aumenta, né, os seus seguidores, os cliques, né? Os cliques e impulsionamentos. Então, você tem uma situação que você faz a disputa política de forma rebaixada, esse lacre é justamente para aumentar o número, né, de seguidores e também para ganhar dinheiro. Então, e não ter uma regulamentação em relação a isso. E, portanto, você não impede de fazer o debate político aí o de foco projetos. seriam as plataformas, né? Na verdade é o seguinte, as plataformas são, né, um modelo de negócio, elas são locais de ganhar dinheiro, nada contra o lucro. Mas não existe nenhuma atividade que não seja regulamentada. Então, a história das plataformas é responsabilizá-las sobre isso. Zé Maria, eu estou naquela comissão que vai normatizar essas fake news. Né? Eu sou pela bancada do PT. E, naturalmente, todas essas plataformas, essas big techs, estão me procurando, até porque é uma bancada importante, né, do governo e tal, estão me procurando. A primeira coisa que eu pergunto, vocês são favoráveis a regulamentar? Não. Não, claro que não. Ninguém quer regulamentar nada. Olha só a gravidade. Não, nós temos que usar a autorregulamentação. Só que primeiro que eles usam o lobby, que é proibido hoje por lei. Teve projetos de lei, inclusive ligados a essa área de regulamentação das plataformas, que eles começaram a mandar mensagens, né, para os deputados
e avisar todo mundo da rede para mandar mensagem para os deputados. Quer dizer, uma empresa privada, multinacional, atuando diretamente no comportamento da casa. Não mas pode. eles podem fazer, não é ilegal, né? Que precisa regulamentar. Então, precisa regulamentar. Por exemplo, você tem, muitas vezes, nessas plataformas, as pessoas produzem conteúdos que a essas plataformas permitem que se passe, que é inadmissível. Estamos falando de armas, montagem de arma, ensinar como montar arma. Bomba entendeu? caseira. Bomba caseira, sem falar de coisas, mesmo, às vezes, vídeo ligado à pedofilia, entendeu? A suicídio. O que elas dizem é que esses crimes, a justiça entra e a gente, quando vai para a justiça, pois é, aí quando a justiça pede, a gente tira. Mas agora, no caso do Elon Musk, nem a justiça pedindo, ele quis retirar os conteúdos lá que favoráveis a atos antidemocráticos. Ele disse que não vai tirar aquela violência política, ele não vai tirar e simplesmente saiu do Brasil. Vai manter as contas, mas quais são as consequências disso na sua avaliação? Faturando. Então, além desses atos antidemocráticos que eles impulsionam, o Brasil é um país democrático, tem eleição e a gente não aceita a ditadura. Então, este comportamento, essas grandes plataformas não aceitam essa regulamentação. A Europa já está regulamentando, o próprio Estados Unidos já está discutindo isso, está regulamentando, e aqui no Brasil tem um lobby muito forte deles de não deixar regulamentar. Nós vamos ter que regulamentar. Agora eles dizem, isso é liberdade de expressão, então como é que eu vou impedir a pessoa de se manifestar? Mas veja, o ministro está sendo draconiano ao dizer que eu tenho que retirar o conteúdo do ar. Mas veja, Denise, nós estamos aqui na Rede Vida. Mesmo que fosse um outro canal de televisão, você não pode passar qualquer programa dependendo do horário. Você tem classificação. Nós, deputados então, do setor de comunicação eletrônica, rádio e TV, nós somos regulamentados aos extremos aqui. Eu acho que a regulamentação nossa é parecida com bomba atômica, com material radioativo. E há uma concorrência com as plataformas. Então, as plataformas podem tudo, e os veículos de comunicação, nada, travados. Então, o errado é que as plataformas não podem tudo. O que precisa ter uma regulamentação que garante a liberdade de criação, garante a liberdade de quem quer produzir, que isso é uma coisa importante. A Constituição garante. Agora, quando você fala de plataforma, é o veículo, é a transmissão, como aqui, é a Rede Vida. A Rede Vida, evidente que é uma televisão católica, a gente não tem essa preocupação porque não vai jamais passar um determinado filme com conteúdo pornográfico, digamos, né? Mas numa TV aberta, por exemplo, você tem um horário para passar. Percebe? É tudo regulamentado. Isso é tudo regulamentado, isso tem órgãos e eles não aceitam isso, eles não querem, simplesmente vêm para o Brasil, ganham dinheiro, produzem, e simplesmente não quer essa regulamentação, mas isso está na pauta, agora está na Câmara para a gente regulamentar e de forma democrática, que todos participem, eles inclusive. Não é um problema só dos deputados, tem que ouvir todo mundo. Há uma resistência, né? Muito grande. E por quê? Porque é um elemento deles ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro com a desgraça dos outros, como diz. Está matando gente, realmente. Nós estamos aqui numa conversa boa, frente a frente, falando de política, vários pontos, com o deputado Gilmar Tato, ele é do PT de São Paulo. Vamos fazer agora um intervalo de 2 minutos e em seguida estaremos de volta aqui. Salve! Nós estamos aqui no Planalto Central do país, nos estúdios da Rede Vida, falando de política no Frente a Frente. Hoje aqui o deputado Gilmar Tato, experiente na política, né? Uma pessoa que lida em vários setores do Congresso Nacional, muito bem articulado. Estamos falando de vários assuntos. Deputado, o projeto Tarifa Zero, ele virou assim um fetiche. Não há um município que não tenha a proposta de tarifa zero. Antigamente era uma ideia da esquerda, hoje nem mais tanto assim é da esquerda. Por que o senhor defende esse tarifa zero? Isso não vai onerar os cofres das prefeituras? Eu defendo porque tem milhões de pessoas que não têm direito de ir e vir porque não tem dinheiro. E a Constituição garante o direito de ir e vir. Defendo porque
quem usa o transporte público paga duas vezes. Paga quando paga impostos ou quando tem subsídio, e ele, quando entra no sistema de transportes, ele está pagando duas vezes e ele está causando benefício para a sociedade. Benefício porque não causa congestionamento, não causa poluição, usa o espaço do tamanho dele mesmo, diferente do carro individual. Defendo porque tem gente que deixa de procurar emprego, deixa de ir numa consulta médica, deixa de ir numa atividade cultural, deixa de visitar parentes e amigos porque não tem recurso. Isso é uma realidade hoje no Brasil. Nós temos 116 E os custos? 116 cidades. O senhor estava dizendo que nem é tão caro assim, né? Na verdade, todo o transporte coletivo, ele é subsidiado, isso no mundo inteiro. Os países mais capitalistas, transporte coletivo subsidiado. Não dá para fazer um transporte coletivo sem subsídio, porque a tarifa seria alta demais, né? Estamos falando, então, de um complemento. Complemento até porque uma parte já é gratuito. Já é gratuito. Tem uma Você parte, tem um idoso que é gratuito. Como a Maria falou, que já é subsidiado, né? E tem um gratuito. Mas como é que se faria esse restante? Uma vez que a gente sabe que os recursos financeiros são poucos, eu tenho alguns projetos de lei. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar da Tarifa Zero na Câmara Federal. Tem 186 deputados que pertencem a essa frente. Tem alguns projetos tramitando, vou falar de 2 ou 3 projetos que eu acho bem rapidinho, importante. Primeiro, o Vale Transporte é um elemento importante para você fechar a conta, que é o Vale Transporte Universal, fazer com que todo empregador deposite num fundo municipal de transportes, de mobilidade, o Vale Transportes, porque só aí já permite que todos que têm carteira assinada, CLT, ele e sua família possam andar de graça. Você tem ideia de custo, assim, quanto ficaria? Olha, para você, eu vou ter uma ideia seguinte, hoje o Vale Transporte, da maneira que ele está sendo operacionalizado, ele apenas 30% tem esse benefício, entra no sistema de transportes. Ou porque a pessoa paga em dinheiro, ou porque o empregador não paga para o empregado, ou porque ele não precisa. Então, só aí você aumentaria em quase 70% o recurso. Tá, então a verdade é o seguinte, só 30% dos trabalhadores brasileiros usam o Vale Transporte. Assim, ele pode até receber o recurso, mas ele não usa para o Vale Transporte. Tem gente que usa para alimentação, para as outras áreas. Para colocar combustível no veículo. Para colocar combustível no veículo, que é uma distorção. Sim. Então, se você tem o Vale Transporte na cidade de São Paulo... E ele também tem um desconto, né? Então, quem tem um salário mais baixo, nem vale a pena. Não, ao contrário, quem tem salário mais alto... Quem tem o salário mais alto não vale a pena, não vale porque tem os 6% que é descontado dele. Então, o meu projeto ele acaba com esses 6% e o empregador deposita o recurso no Fundo Municipal de Transportes. Aí todos vai querer. Esse é um assunto que já deu muito desgaste, inclusive, eu lembro lá naquela época que teve ele elevou a tarifa, né, o prefeito Fernando Haddad, e ali foi o estupim das manifestações de 2013, né? Porque é o seguinte, ninguém representa em torno de 15% a 20% o salário dos trabalhadores, o transporte. E ninguém aguenta mais. Se você aumenta a tarifa, diminui o número de usuários. Então, não tem solução. A solução é como o SUS, Sistema Único de Saúde, que ele é público, gratuito e universal, que tem competência da União, dos estados e dos municípios. Eu defendo o Sistema Único de Mobilidade, que tenha competência da União, dos estados e municípios. Então, também não é justo só a prefeitura, só o município, só o prefeito pagar com isso. Então, tem que ter responsabilidade do governo federal. O vale a gratuidade do idoso é uma lei federal, só que quem banca é o município. O governo federal devia pagar. Outra coisa, o governo federal, nós temos o programa Caminho da Escola, que é aquele ônibus amarelinho que tem nos municípios. Isso é um programa do governo federal, do Ministério da Educação, que cede os ônibus para os prefeitos, os municípios. Por que não fazer um programa de transporte coletivo não poluente para os municípios? E você cria um programa de emprego de toda a cadeia produtiva das montadoras. Então, ao invés de você dar incentivo para o transporte individual, você pode até dar, mas tem que dar para o transporte coletivo. Eu sei que o senhor se interessa muito também, uma área muito afim à urbanização, né? Esse transporte coletivo, ele tira carros da rua, melhora a qualidade da cidade e tal. Do ponto de vista ambiental,
do ponto de vista do congestionamento, do ponto de vista da economia na cidade, e aonde foi implantado a tarifa zero, aumentaram as vendas em 30%. Onde tem tarifa zero? Nós temos 116 cidades no Brasil hoje que tem... Já 116? Aqui nós temos Lusiânia, nós temos Calcaia, nós temos São Caetano. E como funciona? Caetano, você entra em qualquer veículo, Piedade, você entra em qualquer ônibus, não paga, simplesmente entra. Você sabe que eu sou estudioso nessa área, eu fiz meu mestrado nessa área de cidades inteligentes, de mobilidade, e nós temos um site, inclusive, convido todos a entrar no site da tarifazero.org.br. Qual é o site? O senhor pode repetir? Tarifazero.org.br, né? Na Câmara Federal tem um site e a gente põe todas as notícias do mundo e do Brasil sobre a tarifa zero. E tem milhares hoje de cidades, os prefeitos, os candidatos, todo mundo discutindo a tarifa zero. Então funciona assim, você chega no ônibus, entra e sai e não paga. Eu fui visitar Luxemburgo. Luxemburgo é um país que tem a tarifa zero no país todo. Mas também é um país desse tamanho, pequenininho, né? E rico. Só que tem país pequeno e rico que não tem tarifa zero. Como aqui no Brasil você tem cidades ricas que têm tarifa zero e que não têm tarifa zero. E tem cidades pobres que têm tarifa zero e não têm tarifa zero. Agora, seria possível implantar isso em São Paulo? É possível. Eu estudei em São Paulo. E muito. O Boulos, que é o seu candidato PT, já abraçou essa ideia? Ele é entusiasta. Ele é entusiasta da tarifa zero. São Paulo, nós reestruturamos o sistema de transportes, implantamos o bilhete único, que permite a pessoa andar 2, 3 horas no sistema de transportes, pegando vários anos, pagando apenas uma passagem, que é uma evolução. E é uma evolução. Quando eu falo tarifa zero, não significa que o prefeito se elege já no primeiro mês ele vai lá e implanta. Ele tem 4 anos para implantar. E vai implantando aos poucos. Primeiro, você reduz a idade das pessoas, se for 60 para 55, você faz para o desempregado, você faz para quem está no CAD único. Entendeu? E deputado, aproveitando um pouco do seu mestrado, qual é o futuro das cidades? Qual a projeção de como será? A primeira coisa, as cidades, a tarifa zero é uma ponta de iceberg no sentido de que as pessoas se apropriarem da cidade. Está provado que uma cidade carrocrata é uma cidade que não tem mais solução. Não tem solução do ponto de vista ambiental e não tem solução do ponto de vista de espaço. Porque na medida que a economia vai crescendo, as pessoas tendem, o poder aquisitivo vai comprando carro. Aí vem o congestionamento. Então a cidade perde do ponto de vista econômico, do ponto de vista da civilidade entre São as pessoas. Paulo é um exemplo, né? É difícil andar em São Paulo. As cidades precisam aumentar as calçadas, as cidades precisam ter muito ciclovia, investimento em muito transporte público, em metrô, em trem, em corredor de ônibus. Você vê que São Paulo, eu lembro que eu fui secretário de transportes, nós fizemos muitos corredores, muitas faixas de ônibus, ciclovias, e fizemos a Paulista Aberta. A Paulista Aberta dava a impressão que eu estava cometendo um crime. Quando o senhor fechou a domingo, abrir para as pessoas, né? No domingo, né? E feriados. Nos domingos, entendeu? E interessante eu tive que fazer audiência pública. Eu falei fechou, mas na verdade abriu para as pessoas. Eu tive que fazer aqui em Brasília tem a maior rua fechada do mundo. Uma delícia, é uma delícia aqui. O Eixão do Lazer. Aos domingos... São 14 quilômetros. Aos domingos, é uma coisa mais linda do mundo a Paulista Aberta. Entendeu? O que tem agora é expandir. Às 16 horas ela abre para os carros. Entendeu? Então, na verdade, você tem que fazer mais. Porque essa ideia das pessoas se apropriarem da cidade. Entendeu? No seu cotidiano, todos os dias. E isso que a tarifa zero, ela permite este debate. Mas tem que ter uma política pública também, né? A gente, quando ouve o presidente Lula falando que quando eu entrei, estava vendendo menos carros, tem que vender mais carros. Aí você fala, peraí, mas a política pública não deveria ser voltada para o transporte coletivo e não para as montadoras de carros, digamos assim? Eu acho que nós precisamos, assim... repensar essa área. Repensar e mudar um pouco a chave. Quer dizer, o investimento em mobilidade significa investimento no transporte público. E aí sobre pneus, né? No caso ônibus, que é corredor, faixa de ônibus, ou no caso de trilhos, que é investir, principalmente em cidades grandes e médias, investir mais em metrô, em VLTs é fundamental. O que eu acho? Nós estamos passando por um momento de transição. É importante ter carro individual elétrico, é importante, deixa de poluir, mas ele não é suficiente.
O que nós temos que Nem é tão fazer, até despoluente assim, até né? Porque ele vem da energia elétrica, né? Porque Também. as baterias são grandes, né? Não sabe onde é que essas baterias, o que vai ser feito dessas baterias no futuro. Tem né? isso. E o que é caro numa cidade é o espaço. O espaço é muito caro, o viário é muito caro. E tem o Plano Nacional de Mobilidade, é uma lei federal, que eu ajudei, inclusive, na época a aprovar, ele hierarquiza como é que deve ser o uso do espaço público, o uso do viário. Primeiro o pedestre, segundo o transporte ativo, né? Ciclovia, bicicleta, terceiro o transporte coletivo, quarto o transporte de carga, quinto o transporte individual. O que acontece? Nós temos uma inversão. Primeiro é o transporte individual. Então, e a pessoa, ela usa o espaço 7 vezes mais que ela mesma e ela não paga por isso. E às vezes ela reclama que alguém do transporte público ou um ciclista está atrapalhando ele. Ou um pedestre trabalhando. É muito comum, a pessoa está dirigindo, o pedestre vai atravessar, ele fala assim, ele tem que parar da passagem para o pedestre. Quer dizer, como que se fosse um problema. Então, nós temos que mudar essa cultura, reduzir a velocidade. Aqui respeitamos a faixa de pedestre, aqui em Brasília é um exemplo muito legal. O que eu sinto em Brasília, do ponto de vista comparativo com São Paulo? Nós reduzimos a velocidade em São Paulo. A velocidade máxima em São Paulo é 50 km por hora, exceto nas marginais e um trecho por causa do trânsito, né? Nós reduzimos para evitar acidentes. Me melhorou a fluidez quando nós reduzimos. O que eu sinto em Brasília? Né? Falta muita calçada e a velocidade dos carros, dos veículos, que é muito grande, e também a rede de transporte público, ela ainda não está completa, tem muitos problemas nessa área. Então, mas a redução de velocidade ajudaria muito, porque quanto maior a velocidade, além dos acidentes que causa e mortes, aumenta também o estresse, as pessoas ficam mais estressadas. Você está tocando nessa gestão do transporte público. Eu queria que o senhor aproveitar o senhor aqui para avaliar as eleições municipais, né? Há uma aposta muito grande, mas em São Paulo a disputa ficou bem nacionalizada. O senhor acha isso positivo? Eu acho que é inevitável. Você está numa cidade, a maior cidade do país, uma cidade onde você tem uma disputa do candidato do Lula, que é o Boulos, e do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda está uma dúvida lá de quem é o candidato dele mesmo. É o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, mas agora ele tem gravou o Marçal, lá, né, agora então é inevitável que São Paulo acaba acontecendo um debate nacional, mas se discute muito também os problemas da cidade e tem que ter um esforço. Como é que o senhor viu essa estratégia de não ir debater com o Marçal? É que o Marçal, ele depois conta a democracia, né? Como é que você tem uma pessoa que não quer debater o problema da cidade, do país? Quer lacrar, quer ganhar dinheiro com isso. O deputado ele pode ir para o segundo turno, ele está fazendo uma campanha de... Essa é a doença que passa o Brasil, né? Uma parte da população está doente. Democracia é um bem que a gente tem que valorizar e preservar e todos os dias a gente tem que alimentar isso, a necessidade da importância de você ter um processo democrático e eleição é para isso, para que as pessoas escolham quem achar melhor, né? Mas num ambiente tranquilo, um ambiente onde se debata ideias e as pessoas votem nas ideias, não uma pessoa que foi condenada, que assim... Enfim, com diálogo e respeito, né, deputado? Não tem diálogo, não tem respeito, assim, agride as pessoas. Não pode esse tipo de gente estar no político, não é possível, entendeu? Então, por isso que está tendo agora os próprios candidatos, assim, como é que a gente vai debater com uma pessoa que não quer debater a cidade? Fica difícil mesmo. Então, fica agora, difícil. Pelo jeito, vamos ter que fazer uma escolinha para políticos aprenderem a serem respeitosos e aceitar ali as divergências, né? Debater com educação e respeito. Deputado, infelizmente, nosso tempo aqui do nosso debate acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente nesse momento aí de muita turbulência política e também no bastidor, né? Política tem que ser assim. Política tem que ter emoção, tem que ter pressão. E é por isso que a situação está meio complicada ainda nessa relação Congresso, Executivo e Supremo Tribunal Federal. Nós vamos sempre ficar de olho aqui em Brasília para levar até vocês.
Muito obrigado, isso. muito boa noite. Boa noite a você. Muito boa noite e até a semana que vem.